tudo o que vai ser dito aqui nesse vídeo, algumas pessoas elas vão sair do meu canal. Mas eu não estou preocupado, entendeu? Porque eu não me preocupo com seguidores. Não me preocupo com seguidores. Eu fico atrás de pessoas que procuram se informar, pessoas que gostam de questionar sobre coisas que elas estão vendo que não está certo. Então, eu não estou preocupado com seguidores. Quer sair fora? Beleza. Por mim pode ter uma ou duas pessoas no canal, não estou nem aí, meu irmão. Eu não sou líder religioso de ninguém, porque líder religioso trata as pessoas como ovelhas. Por quê? Porque, infelizmente, a ovelha, o cérebro dela, o raciocínio dela é limitado, entendeu? Então, quem quer dar uma de líder religioso, ele tem ovelhas. E eu, como não sou líder religioso e tenho irmãos, então, essas pessoas que eu considero como meus irmãos, elas também têm condições de raciocinar assim como eu raciocino. Então, um líder religioso, ele está à procura de ovelhas. Ovelhas, porque a ovelha não pensa, a ovelha não gosta de pensar. Entendeu? Por quê? Porque a ovelha não tem obrigação de pensar, porque a ovelha é um animal. Entendeu? Ela não tem obrigação de pensar. Então eu não estou atrás de ovelhas, até porque eu não sou líder religioso de ninguém. Então eu estou atrás de pessoas, de irmãos, que estão querendo descobrir a verdade. Então, o que eu vou falar nesse vídeo aqui, ó, vai ter gente que vai saltar fora. E eu não estou nem aí. E é por isso que eu não coloco o meu rosto nos vídeos. Porque eu não sou líder religioso de ninguém. Eu não estou procurando visibilidade, entendeu? Eu não estou querendo fama, não estou querendo nada. Simplesmente eu estou passando a informação. A situação é a seguinte: esse livro que nós temos em mãos, chamado Bíblia, ele é um livro satânico, meu irmão. Entendeu? É um livro que pertence à cabala escura. Tanto é verdade que a maioria das Bíblias, a capa dela é preta, porque ela pertence à cabala escura, às trevas, meu irmão. Infelizmente é isso. O livro dos draconianos, a cabala draconiana, entendeu? O livro codificado por eles. Então, dentro desse livro, a gente encontra somente 10% da verdade. E é em cima desses 10% que nós vamos falar. Então é o seguinte assim, ó. O que eu vou falar agora? Nós vamos falar sobre trazer o dízimo à casa do tesouro, né? Que eles gostam de falar tanto dentro dos templos religiosos. Eles adoram falar isso dentro dos templos religiosos. Então, o que o Criador está falando nessa passagem? Trazer o dízimo à casa do tesouro. A situação é o seguinte: o que é a casa do tesouro, meu irmão? A casa do tesouro, meu irmão, não são as denominações religiosas. A casa do tesouro, meu irmão, é a terra. E o que é o tesouro? O tesouro é o alimento que tem nessa terra para sustentar os animais e a humanidade, meu irmão. É isso que ocorre. Então, quando o Criador criou tudo isso, ele deixou uma ordem bem clara para o ser humano. Se tu ceifar os alimentos da casa do tesouro, que é a terra que eu fiz para vocês morar, e não repor esses alimentos que eu coloquei, que são os tesouros, amanhã vocês vão morrer de fome. É isso que acontece. Então, todo aquele que ceifar os alimentos dessa terra tem que repor novamente, para no futuro ele poder comer. E é por isso que o Criador deixa bem claro que ele abriria a janela do céu e derramaria bênçãos sem medidas para fazer o quê? Para irrigar essa terra. Então é simples, meu irmão, de entender a mensagem do Criador. Mas o maldito sistema religioso que pertence à raça Satã, e é por isso que o Pai fala que o mundo jaz do maligno e que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora vocês vão entender o porquê que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque os religiosos templários, o que eles fizeram para erguer os seus templos religiosos? Eles matavam, meu irmão. Eles invadiam cidades, matavam as pessoas, pegavam os bens dessas pessoas para eles, e 10% desses bens eles erguiam os tabernáculos terrenos, chamados de quê?
religião, que era um governo paralelo de Rassatã. Porque o que acontece, meu irmão? A religião antigamente e a política eram uma coisa só. Tanto é verdade que as duas coisas estavam juntas. Então, os templos religiosos foram criados para fazer o quê? Arrecadar cargas tributárias do povo. Infelizmente é isso. Mas para que esse ministério fosse erguido, primeiro teve que vir o assassinato, meu irmão. Vocês estão vendo? Então foi através do assassinato que os religiosos de antigamente, né? O que eles fizeram? Eles pegavam essas riquezas, uma parte eles pegavam para eles e criaram os templos. E dentro dos templos eles colocaram a lei. A lei de quem? De Moisés. Para fazer o povo pagar carga tributária. O mesmo cativeiro de Faraó. Exatamente isso. Então, olha a diferença. O Criador ensina o homem a ceifar os alimentos dessa terra e devolver 10% para amanhã ele poder comer de novo. E como é que tu devolve? Plantando, meu irmão. E aí, abre-se a janela dos céus e o Criador derrama bênçãos sem medidas, que é a chuva, para regar essa terra. Só que o sistema religioso, ele inverteu a verdade, né? E colocou a mentira no lugar da verdade. E aí, o que eles fizeram? Invadiram cidades em nome do Deus assassino deles, mataram pessoas, retiraram 10% dos despojos, dos roubos, né? Porque eles colocam uma palavra bonita, despojos, né? Para não falar roubos, né? Então eles tiraram 10% dos roubos para erguer o quê? Os tabernáculos terrenos, chamados de religião, que na verdade era um governo. Aquilo era um governo. E o mestre lutava contra aquele governo sanguíneo. É isso que o mestre fazia. O mestre lutava contra aquele governo, que os pilares foram erguidos através de sangue, de assassinato. Então esse governo que Moisés ergueu foi um governo que foi erguido através de morte, de assassinato, através de latrocínio, roubo seguido de morte. Infelizmente é isso, meu irmão. É isso. E é por isso que o Criador fala que não habita em templos feitos por mãos humanas, porque esses templos foram erguidos através de roubos, através de latrocínio, meu irmão. É isso que ocorre. É isso que ocorre. Então a casa do tesouro não são esses templos religiosos que foram erguidos lá no início, que perpetuam até hoje. A casa do tesouro, meu irmão, é a terra, o qual, se o homem ceifar e não repor que ele ceifou, que é os alimentos, amanhã o homem vai passar fome. E isso é a base de toda a agricultura, meu irmão. Se hoje nós estamos vivos, os animais estão vivos, é por causa desse mandamento do Criador. Trazei o dízimo à casa do tesouro. A casa do tesouro é a terra e os tesouros são os alimentos. Então todo homem que retirar o alimento dessa terra e não plantar, amanhã ele vai colher fome. É isso que vai acontecer. Só que eu volto a dizer, o sistema religioso transforma a mentira em verdade. Aí eles vão lá, matam as pessoas, arrancam dízimos, né, através desses despojos, e oferece para quem? Para o Deus do ouro e da prata, o Deus do deserto, que ofereceu riqueza, glória, fama e poder para o mestre, o qual o mestre rejeitou, e foi por isso que o mestre foi morto, porque o mestre estava denunciando esse governo disfarçado de religião, porque na verdade, meu irmão, na verdade, a religião é um governo paralelo, disfarçado, e o mestre estava denunciando esse governo disfarçado de religião, que estava matando milhares de pessoas. Infelizmente é isso, meu irmão. Infelizmente é isso. Então, não dá mais para ficar se iludindo. Não dá mais.
Não dá mais, meu irmão. E é por isso que as escrituras deixam bem claro que o diabo vem para matar, roubar e destruir. E esse governo religioso de Rassatã, ele vem para matar, roubar e destruir. Porque quando Moisés levantou o tabernáculo terreno, ele matou, roubou e destruiu. Porque para ele erguer o tabernáculo, ele teve que invadir cidades e matar pessoas e roubar pessoas para poder erguer o tabernáculo. Porque eles eram miseráveis, eles não tinham nada. E os templos foram erguidos através de roubos, de latrocínios. Foi isso que aconteceu. Os templos foram erguidos através de assassinatos, de roubos. Eles roubavam as cidades, as pessoas e levantavam os templos. Então, tá aí o meu recado. Quem gostar, gostou. Quem não gostou, não posso fazer nada. Eu já falei, eu não sou líder religioso de ninguém. Sabe por quê? Porque quem é pastor, ele tem ovelha. E ovelha é um animal que tem a mente limitada. Agora, se vocês querem ser considerados como ovelhas, aí azar é de vocês, se os líderes religiosos de vocês arrancar todinha a lã de vocês, tá? A lã, o que eu digo, é o salário de vocês, que é suado, entendeu? Então, se vocês querem ser ovelhas, né, do Senhor, né, porque vocês têm um Senhor, se vocês querem ser ovelhas do Senhor, o problema é de vocês. Eu não sou ovelha de ninguém, porque eu sou filho do Criador de todas as coisas. E as pessoas que estão no meu canal, que estão procurando denunciar a mentira do sistema religioso, também não são ovelhas. São meus irmãos, né? Porque todos nós somos filhos do Criador. Então, tá aí o recado. Quem quiser ficar na condição de ovelha, esquece esse canal. Esquece esse canal. E aí deixa o seu pastor arrancar a lã de vocês. Porque não vem falar de pastor, porque pastor é bonzinho, meu irmão. Porque é o seguinte, todo pastor ele tem um aprisco, onde fica as ovelhas dele. Entendeu? E a situação é o seguinte, a ovelha serve para duas coisas. Para arrancar a lã dela e depois para matar ela, né? É isso aí que serve uma ovelha. Então, se vocês querem ficar na condição de ovelhas, continue com a mente limitada na Matrix, e aí é o problema de vocês. Tá aí o recado. Pensem aonde que é a casa do tesouro. Se a casa do tesouro é esse sistema religioso aí, ó. Se é isso que o Criador falou. Pensem, a casa do tesouro é a terra, meu irmão. E os tesouros são os alimentos. Aquele ensinamento que o Criador deixou para a humanidade é a base da agricultura. Se ceifar, tem que repor. Porque se vocês não repor, vocês vão morrer de fome no futuro. Então, isso é a base de toda a agricultura. Mas os fanáticos, né, que não examinam as escrituras, não perceberam que os dízimos que eram tirados através, né, dos assassinatos que Moisés promovia, ele, Davi, aquilo ali era para o Deus do deserto. Tá aí o recado. Pensem, vocês não são ovelhas. Eles colocam vocês numa condição de ovelha. Vocês não são ovelhas de ninguém. Vocês são seres humanos que têm a condição de pensar. Entendeu? Pensem, vocês não são ovelha de ninguém. Tá aí o recado.